da universidade. Surdo, professor. Né? Agora foi. Então, bom dia para todo mundo que está assistindo a gravação e bom dia para todo mundo que está assistindo a aula agora. Agradeço a presença de cada um. Hoje a gente começa um tema novo e muito interessante. Tá? O último tema antes da gente poder finalmente entrar em limite, que é as funções exponenciais e funções logarítmicas. Tá? Uma parte que vai mais rápido do que o que foi até agora, assim espero. Então, vamos começar aqui. Ó. Tem que colocar o meu app aqui. Então, eu achei esse fenômeno aqui no livro do autor chamado McCallum. É um exemplo muito bom. É um fenômeno que é o crescimento populacional do México no início da década de 80. Então, aqui tem o ano na primeira linha, né? Aqui na segunda tem a população do México em milhões de pessoas. E aqui na linha de baixo, sempre que tem alguém antecedendo, né, algum número anterior para comparar, a gente tem o incremento de população que teve em milhões de pessoas. Então, em 1980, né, tinha 67,38 milhões de pessoas no México. 81 foi para 69,13, 82 foi para 70,93 e assim chegando até 78,59 em 86. Né? É claro, desculpa, eu esqueci de lembrar. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, podem me interromper no áudio, podem escrever ali no chat que eu estou de olho, tá bom? Bom, então vamos tentar analisar como é que está acontecendo esse crescimento. Será que esse crescimento é em progressão aritmética? Bom, se for em progressão aritmética, então eu posso obter cada população no ano N, somando uma constante à população do ano N menos 1. Né? Então, aqui, olha, de 80 para 81, aumentou a população em 1.750.000 pessoas. Agora, de 81 para 82, opa, aumentou um pouco mais, ó, 1.800.000. De 82 para 83, 1.840.000. De 83 para 84, 1.890.000. Então, a gente está percebendo que a taxa, né, de incremento daqui para cá, né, eu não estou somando um número constante a essa população para obter essa. Então, não está crescendo de um modo que a gente chama de linearmente. Né? Não está crescendo linearmente. Se fosse linear, aqui na terceira linha, escrevi coluna, que é linha, seriam todos os mesmos. Tá bom? Mas a gente vê agora está crescendo em proporção geométrica, né? Aí a gente vem e divide a população de 81 pela de 80, né? Fazemos a conta, dá aproximadamente 1,026. A de 82 por 81 vai dar 1,026 aproximadamente. 72 por 70 vai dar 1,026. E assim vai. Opa, então a gente encontrou um padrão aqui. Né? Dividindo a população de um ano pela do ano anterior, a gente está obtendo um fator constante, aproximadamente 1,026. Isso mostra que a população do México cresceu 2,6% ao ano entre 80 e 85. Tudo bem? Por que 1,026? Né? Um incremento de 2,6% na população. Bom, então, sempre que a gente tem um fator de crescimento constante, né, eu tenho um fenômeno, né, períodos iguais, e sempre que eu divido a quantidade, né, o valor, a grandeza associada àquele fenômeno, no instante t, pelo módulo, né, da grandeza daquele fenômeno no instante anterior. Se isso sempre me der uma constante, então a gente tem o que a gente chama de crescimento exponencial. Tá? Então, a população, após t anos
desde 1980 no México, a gente pode colocar dessa forma, olha. População no ano T, a partir de 1980, é igual a 67,38, que é a população que eu tinha em exatamente 1980, vezes 1,026 elevado a T. Né? Que a gente pode observar aqui que o que foi acontecer que isso daqui, na verdade, é a regrinha da progressão geométrica. Tudo bem? Até aqui? Perfeito. Então, se supusermos que a fórmula é válida por 50 anos, né, o gráfico vai ter um aspecto desse jeito. Aqui embaixo no eixo X é quantos anos desde 1980. Então, por isso tem 0. Então, aqui é o ano de 1980. Aqui em menos 10 seria o ano de 1970, né? Menos 10 anos a partir de 1980. E por aí vai. Então, o que a gente tem aqui é um ramo de curva que a gente vai ver depois, que é a exponencial. Então, a gente consegue perceber que a taxa de crescimento aumenta conforme eu passo o tempo, né? Então, por exemplo, ó, considera esses 5 anos aqui antes de 1980. Então, eu tenho qual crescimento? Então, eu tenho esse daqui é o decorrer do tempo, esse daqui é o crescimento. Tá bom? Então, o crescimento, a taxa de crescimento pode ser medida, dentre outros modos, como essa variação da população dividido por essa população aqui, essa porção de tempo, que é um lustro. Nome bonito, né? Que a gente só vê em cruzadinha, um período de 5 anos. Aí a gente avança um lustro até 1985 e vamos ver o que está acontecendo com a taxa de crescimento. Então, olha, aqui eu tenho uma taxa de crescimento maior, né? Notem que a taxa de crescimento aqui ela está sendo aproximada por qual função trigonométrica? Né? Eu estou dividindo o ΔP, que é essa alturinha aqui, por ΔT. É a função tangente, né? Eu tô calculando a tangente desse triângulo retângulo aqui, desse ângulo aqui. A pergunta ficou mal feita, né? Eu não fiz a pergunta direito porque eu não falei de que ângulo. Mas é isso mesmo. Então a gente percebe que, como esse comprimento é igual a esse, o fato de dessa altura ser menor do que essa indica um maior crescimento aqui do que aqui. Tudo bem? Então, a gente avançando sempre por lustros. Olha que nome bonito. A gente vai chegando à conclusão de que a taxa de crescimento pode ser dada, né, já que isso daqui é sempre constante, por essa alturinha. Olha o que está acontecendo com a taxa de crescimento. Aqui ela era, em 1980, ela era desse tamanho, 1985, 1986, 1900 e... Minto, aqui não é é um lustro, tá certo. 1985, 1990, e vai avançando no tempo, né? A gente vai avançando no tempo, a gente vai obtendo taxas, que são essas alturas aqui, ó, cada vez maiores, né? Então, observem que isso é uma característica do que a gente vai ver depois, que é a função exponencial. A taxa de crescimento pode ser pequena no começo, mas conforme ela cresce, vai virando uma bola de neve. Ela cresce mais e mais e mais rápido. Tudo bem? Até aqui? Sim, sim. Perfeito. Então, o que mais que eu ia comentar? Um outro jeito, né, de verificar que, que, a, que o crescimento está aumentando é a gente olhar para a reta tangente a esse gráfico, em cada ponto. Então, ó, fazer um ponto aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Eu vou tentar fazer uma reta tangente em cada um deles. Ó. Isso não é uma reta tangente. Então, aqui a reta tangente vai quase que coincidir
com o gráfico. Aqui ela já vai ser um pouquinho mais distinguida. Aqui um pouquinho mais. Aqui mais ainda. Aqui mais ainda. Quer dizer, não é bem tangente ali. Ele está passando uma ideia errada. Vou colocar assim. Não, também está errado. Ah, é mais ou menos isso. Tá? Vou puxar a reta aqui para ela ficar tangente. Ok? Está tangenciando aqui. Faz de conta que está tangenciando. Então, um outro jeito da gente mensurar que o crescimento está aumentando é olhar para a inclinação dessa reta tangente com respeito à horizontal, né? A gente percebe que aqui essa inclinação é pequenininha e que conforme vai passando né, conforme a gente avança, eu vou fazer sempre horizontal, 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 horizontal. Então, esse ângulo aqui, ele está sempre aumentando. Tá? Então, a inclinação da reta tangente é uma medida também da taxa de crescimento da função. Então, quanto mais íngreme vai ficando a reta tangente, quer dizer que mais rápido está crescendo aquela grandeza. Tudo bem até esse ponto, turma? Ok, então, vamos lá. Então, como a população está crescendo cada vez mais rápido, o gráfico fica cada vez mais íngreme. Dizemos que este gráfico é convexo, um termo técnico, tá? Porque essa região aqui de cima é convexa, tá? Bom, mesmo funções exponenciais que crescem vagarosamente no início, como esta, acabam finalmente crescendo muito rapidamente. No caso de uma população, o crescimento é exponencial apenas em um trecho, tá, em que, digamos assim, o crescimento só dependa da quantidade de pessoas da população naquele instante. Então, se tiver uma população pequena, tem menos gente que pode se reproduzir, então o crescimento vai ser mais lento. Se tiver muita gente, vai ter mais gente podendo se reproduzir, e quanto mais gente podendo se reproduzir, maior vai ser o crescimento. Bem? Agora, esse comportamento ele não segue esse padrão eternamente. Então, a gente pode modelar porções desse crescimento de uma maneira adequada. Por exemplo, existem coisas que limitam o crescimento de uma população, como, por exemplo, a capacidade do ambiente em que ela vive de prover os recursos que ela precisa. Então, se não tem comida para todo mundo, não tem água para todo mundo, a população deixa de crescer exponencialmente. Então, ela cresce exponencialmente até certo ponto e depois o comportamento muda, tá? O comportamento do crescimento muda até se ajustar a uma taxa que a gente chama de taxa suporte da população. Isso daí a gente vai até ver no finalzinho do curso, que é a função logística, que é como é que crescem as populações e por aí vai. Né? A gente vai ver que o gráfico é uma sigmoide, parece um S. Assim. É muito legal. Teoricamente, a exponencial ela cresceria infinitamente, né? Sem Exato. nunca ficar com a tangente vertical, porque isso não existe. Né? Exato. Aí não seria função, muito bem observado. Então, assim, esse comportamento exponencial ele é percebido em intervalos prefixados, digo assim, intervalos limitados, mas a função exponencial aproxima bem, né? Como a gente pode ver ali com a população do México. Então, tudo que depender tudo cuja taxa de crescimento ou decrescimento depender diretamente da quantidade atual da grandeza é modelado por função exponencial. Então, isso fica mais patente, fica mais claro quando a gente verifica, por exemplo, o crescimento de uma colônia de bactérias. Tá? Porque ali a gente, por um longo período, a gente nota que não vai ter uma escassez de recursos para aquela população se multiplicar. Natália, por que o gráfico é convexo? Então, a gente define convexo como quando a região aqui em cima do gráfico, ó, toda essa região aqui,
for convexa, ou seja, quaisquer dois pontos dessa região aqui podem ser ligados por um segmento inteiramente contido nessa região. Tudo bem? Sim, obrigada, Pro. Nada. Então, ó, essa região aqui é convexa. Tranquilo até aqui? Perfeito. Então, para reconhecer que uma tabela de valores, né, de T, de P, na verdade eu coloquei aqui trocado. É P de T. Vou olhar depois. Vem de uma função exponencial, né? Qual que é a forma geral da função exponencial para modelar esses fenômenos? Então, é P, né? Vamos tomar o exemplo aqui da população. É a população inicial vezes um certo número positivo diferente de 1 elevado a T. Então, para a gente olhar para uma tabela e ver, será que isso daqui tem um crescimento exponencial? A gente verifica as razões de valores de P que são constantes para valores de T espaçados igualmente. Ou seja, né, a gente divide, por exemplo, o domínio em intervalos iguais e divide cada valor aqui do extremo de um intervalo de tempo pelo seu anterior e vai vendo. Se esse número der aproximadamente igual, então, enquanto aquele número for aproximadamente igual, a gente tem um crescimento aproximadamente exponencial. Tudo bem? Claro que nunca vai se encaixar perfeitamente. Tudo bem, pessoal? Então, dado uma tabela, será que o crescimento é exponencial? Vê se é uma PG, os valores da grandeza. Nem sempre o número vai dar exato, mas provavelmente, assim, sei lá, nesse caso, durante uma década você vai chegar num número sempre próximo a 1.026. Então ali você já pode modelar muito bem modelado com uma função exponencial. Depois pode mudar isso, porque pode mudar a taxa de crescimento da população, etc. Tá? Vamos analisar agora um outro fenômeno que é observado ao longo de 220 dias, também apresentou um comportamento exponencial, né? A disseminação da Covid-19. A velocidade de propagação de uma doença contagiosa depende da quantidade de infectados em certo momento, né? Quanto mais gente infectada tem, mais rápida a doença se propaga, né? Porque né, se as interações entre as pessoas continuam as mesmas, então o único fator que faz crescer o número de infectados é o número de infectados. Então, por isso a importância do distanciamento, do isolamento. Então, ó, veja abaixo como foi o crescimento do número de infectados entre 2 de janeiro e 9 de agosto. Ó, cresce muito rápido, né? A gente pode perceber aqui, ó. Então, ó, foram 38 dias para casos pularem de 5 para 10 milhões, ou seja, dobrou em 38 dias. Agora, para aumentar em 15, né, perdão, em um terço, só precisou de 24 dias. Então, o crescimento aqui, na verdade, ele é bem íngreme. Então, esse gráfico aqui se aproxima muito de uma curva exponencial, se a gente for lembrar daquela curva exponencial que a gente viu no ensino médio, né? Agora que a gente viu exemplos de crescimento exponencial, vamos olhar para alguns exemplos de decrescimento exponencial. Um exemplo é a eliminação de uma certa droga, de um certo remédio, pelo corpo, pelo organismo. Então, vamos analisar agora. E então, Camille, na verdade é uma taxa geométrica, né? Você está dividindo pela anterior e não somando sempre isso. Então, você está sempre multiplicando o termo anterior por 1,026. Tá bom? Por isso que é exponencial. Multiplicar sempre pelo mesmo. Tá bom? Bom, ó, outro fenômeno muito interessante de se estudar com função exponencial é a eliminação de uma droga pelo organismo. Então, quando se administra uma medicação em um paciente, o remédio entra no fluxo sanguíneo. Quando ele vai passando pelo fígado e pelos rins,
Ele é metabolizado e eliminado a uma taxa que depende da droga em questão. Para um antibiótico chamado ampicilina, aproximadamente 40% da droga são eliminados por hora. Tá? Então, digamos que eu tenha 1 grama de ampicilina na minha corrente sanguínea. Daqui 1 hora, eu terei 60 miligramas. Não, pera. 60% dessa quantidade. Tá? Ou seja, 0,4 gramas. E depois de 2 horas, né? Agora daqui 2 horas. Bom, passada 1 hora, eu eliminei 40% da quantidade que eu tinha no início. E passada mais 1 hora, eu terei eliminado mais 40%, não da quantidade inicial, mas da quantidade que eu tinha depois de 1 hora, ou seja, de 0,4. Tá? Por aí vai. Então, ó, uma dose típica de ampicilina é de 250 miligramas. Suponha que Q seja uma função que dependa de T, tá? Onde Q é a quantidade de ampicilina em miligramas no fluxo sanguíneo, T horas depois do remédio ser administrado. Também escrevi coisa errada aqui. Ok, no instante zero, a taxa de ampicilina, né, a concentração de ampicilina na toda a minha corrente sanguínea é 250. Como em cada hora a quantidade restante é 60% da quantidade anterior, isso é o que significa decrescer, né, 40% a cada hora. Então a gente tem o seguinte, no instante zero, então F de zero, eu tenho 250 miligramas. No instante 1, depois de 1 hora, eu tenho 250 vezes 0,6, 60% da quantidade que eu tinha no início. No instante 2, depois de 2 horas, eu vou ter 60% da quantidade que eu tinha no instante exatamente anterior, né? Aqui no caso, 60% de F1, que é 250 vezes 0,6. Então aqui vai ficar 250 vezes 0,6 ao quadrado. E depois de T horas, né, a gente olhando por aqui, a gente já deduz que, olha, o termo 250 sempre permanece. Quando é 1, eu tenho 0,6. Quando é 2, eu tenho 0,6 quadrado. Quando é T, eu vou ter 0,6 elevado a T. Então, a gente tem, né, dividindo a quantidade pela quantidade na hora anterior, a gente tem sempre o fator 0,6. Logo, eu tenho no caso, um decrescimento exponencial, que a gente costuma chamar não de decrescimento, mas decaimento. É a mesma coisa, tá? Só questão de nomenclatura. Então, essa é uma função de decaimento exponencial. Então, a tabela a seguir mostra alguns dos valores de decaimento. Então, ó, na hora 0 tinha 250, na hora 1, 150, na hora 2, 90, 3, 54, 4, 32, 5, 19, por aí vai. Tá bom? Então, ó, como é que ficaria o gráfico desta função aqui, Q igual a 250 vezes 0,6 elevado a t? Então, ó, aqui embaixo, na horizontal, tem o número de horas decorridas desde a da aplicação do remédio, e em vermelho eu tenho a quantidade de ampicilina no sangue. Tudo bem? Sim, sim. Então, a gente pode, por exemplo, imaginar a utilidade disso daqui. Se, por exemplo, para que o remédio seja eficaz, eu preciso de uma taxa mínima de, sei lá, 25 miligramas na corrente sanguínea, no mínimo. Então, de quantas em quantas horas o paciente tem que tomar o remédio, né? Então, vem aqui, olha, 0,25, perdão, 25 gramas, né? Então, vai ser depois de 4 horas e meia. Isso é só um exemplo genérico, tá? Então, por quê? Porque depois de 4 horas e meia, eu já não tenho mais aquela dose mínima necessária para o medicamento fazer o efeito. Então, é por aqui que a gente mais ou menos... esse é um dos caminhos, né? Para ver como é que, de quantas em quantas horas você deve tomar um certo remédio. Tá levando em conta essa modelagem. Tudo bem? Então, só resumindo aqui na definição 1, dizemos que P é uma função exponencial de t com base b, se a função tem esse aspecto aqui, ó. É uma função dos reais nos reais,
que a cada t leva num número p0, que é a quantidade inicial, seja lá o que for que estiver sendo medido no fenômeno, ou seja, né, a quantidade de p que eu tinha quando t é igual a zero, e b é o fator segundo o qual p muda quando t aumenta de uma unidade, razão geométrica. Tá? Se b é maior do que 1, temos um crescimento exponencial. Quanto que se b estiver entre 0 e 1, temos um decaimento exponencial. Tá bom? Então, a razão aqui, uma observação, a razão de excluirmos o caso em que b é negativo, é que, por exemplo, a gente não poderia calcular o que seria b de meio no caso de b negativo, né? Raiz quadrada de um número negativo já não seria um número real. Além disso, não temos em geral b igual a 1, já que a função p igual a p0 vezes 1 elevado a t é a função constante. Então, seria redundante. O valor de b está intimamente ligado à taxa de crescimento ou decaimento percentual. Por exemplo, se a taxa for maior do que 1, digamos 1,03, isso é sinal de que p está crescendo a uma taxa de 3% por unidade de tempo. Se b for um número menor do que 1, então p está decrescendo. Então, nesse caso aqui, se p é igual a 0,94, a quantidade de p está decrescendo a uma taxa de 6% por unidade de tempo. Uma observação importante é que as funções exponenciais são as únicas funções capazes de descrever matematicamente a evolução de grandezas, cuja taxa de crescimento ou de decaimento é proporcional à quantidade daquela grandeza que existe naquele momento. Tá? Dentre outros exemplos de fenômenos que podem ser modelados usando exponencial, tem também o decaimento radioativo. Deixa eu ver a pergunta da Júlia. Vai ter um gráfico convexo. Sim. Sim, exatamente, Júlia. Perfeito. Bom, então, prosseguindo aqui, ó, decaimento radioativo de certo elemento químico segue o modelo exponencial. Crescimento de uma colônia de bactérias, ou mesmo a evolução de um capital investido a juros em uma carteira de investimento também seguem o modelo exponencial. Tá legal? Ela segue o modelo exponencial, dá a impressão que é uma coisa da estatística, mas nesse caso aqui é uma coisa bem determinística. Tá bom? Tranquilo, prof. Ok, então, prosseguindo aqui, ó, vamos ver algumas variações da função exponencial. Assim como a gente podia fazer umas variações dos parâmetros da função seno, cosseno, né, tangente, por aí vai, a gente pode fazer variações em uma certa função exponencial bem simples, da qual a gente possa traçar o gráfico, etc. Então, eu vou chamar a mais simples de todas as funções exponenciais aqui de função exponencial elementar. É um nome que eu estou dando aqui, não é um nome padrão na literatura, mas é só para a gente fixar a nomenclatura. Então, a função exponencial elementar, eu estou denotando assim, ó, um recursivo índice b, que a cada x leva em b elevado a x. É uma função com domínio em R e contradomínio nos reais positivos. Isso é importante, eu estou restringindo aqui o contradomínio. Isso vai ser importante para a gente concluir bijetividade no futuro, ou sobrejetividade especificamente. Então, uma função exponencial elementar é uma função que tem essa carinha aqui. Tem uma regra que a cada x leva em b elevado a x. Só isso. Onde b, claro, é um número entre 0 e 1 ou maior do que 1, por motivos já expostos. Vamos denominar funções dessa forma por funções exponenciais elementares. No caso em que b é maior do que 1, como a gente já viu lá no ensino médio, o gráfico da função tem o seguinte aspecto, olha. Ela começa crescendo devagar e conforme eu vou avançando aqui na coordenada x, o crescimento vai ficando cada vez mais e mais rápido. Tanto que, coloquialmente, a gente, quando vê alguma grandeza que cresce muito rápido, a gente fala, cresce exponencialmente. Né? Por isso. Porque a taxa de crescimento em cada instante depende da quantidade naquele instante. Então, lembrando do exemplo da população, quanto mais gente tem, mais rápido a população cresce. Outro exemplo, quanto... Peraí, estou pensando aqui.
o gráfico nunca, exato, Ana, nunca vai encostar no eixo. Ele vai, assim, conforme eu regredir ali, né, o x, infinitamente, digamos assim, ele vai ficando mais e mais próximo, tão próximo quanto eu quiser do eixo, só que ele nunca vai chegar no eixo. Por isso que eu falo que x vai ser, lá na frente a gente vai estudar isso com mais devagar, o eixo x é uma assíntota desse gráfico. Professor, Pois não? assim, talvez eu possa estar enganado, mas não encosta nessa estrutura geral, né? Porque assim, se fosse, por exemplo, aquela função que estava lá em cima, que acho que era 250 vezes 0,6t, uma coisa assim. Se o valor inicial, assim, no caso o valor inicial era 250, né? Mas pensando numa função exponencial, uma função que cresce, com o valor inicial zero, aí... não, Sim. não, mas aí... Não, entendi. Acho que eu eu entendi acabei o que de... você quis dizer. Não, mas eu acabei de pensar, porque daí não faria sentido partir de um valor inicial zero, porque daí Negativo. ia sempre multiplicar por um valor qualquer e ia ficar neutro. Realmente. Esquece, então, fiz confusão, desculpa. Não, eu pensei que você estava Não, falando assim, tipo, eu é que poderia deslocar o gráfico para baixo. Então... eu tava pensando em uma curva dessas que partisse da origem, mas eu pensei besteira, esquece, desculpa. sim. Não, imagina. Não, eu também estava pensando que talvez, ó, você pode considerar, no caso aqui a gente só está estudando as elementares, então a elementar nunca encosta. Mas tem variações, a gente sabe, né, que se a gente somar uma constante aqui, a gente desloca o gráfico para cima e para baixo. Então, o que pode acontecer é a gente obter uma cópia aqui que, de fato, cruza o eixo. Né, ó, somando uma constante negativa. Ó, cruzou o eixo. Mas que vá ser exata, que vá, digamos assim, tangenciar e encostar, coincidir finalmente em algum período, isso nunca. Tudo bem, Ana? Tranquilo, obrigado. Obrigado, Marcelo. Bom, então vamos prosseguindo aqui, ó. Então, esse daqui é o aspecto do gráfico no caso em que o B é maior do que 1. Então, a gente tem um comportamento crescente, né? Como no caso do crescimento da população, ou do espalhamento do número de infectados. No caso de 0 menor do que B menor do que 1, o gráfico simplesmente você reflete através do eixo Y. E aí você obtém uma função decrescente, ó, que está aqui, ó, no começo não, né? Ela vai decrescendo cada vez mais e mais devagar. Tá? Então, de acordo com o fenômeno em apreço, observações importantes, claro. Aqui, pontos que são pontos que a gente chama de característicos do gráfico, aqueles pontos que sempre dá para a gente, que a gente tem que indicar para saber que função que a gente está tratando é o 1, né, a gente tem que saber em qual ponto 1 é levado pela função, 1 é levado no ponto B. Então, para eu descobrir qual base dessa função exponencial elementar eu tenho, basta eu traçar né, uma reta vertical aqui, verificar onde ele intercepta, traço uma perpendicular, olho aqui qual que é a altura desse ponto aqui e eu tenho o valor da base, tá? Eu então ainda não coloquei, Marina. Eu vou colocar. Eu mandei para vocês no e-mail só, tá? Mas eu vou pôr no Moodle hoje mesmo. Então, no caso aqui, a gente vê, né? B maior do que 1 de fato, né? O B está uma distância maior do zero do que o 1. E nesse caso aqui, é o caso em que B é menor do que 1, então a gente vê que o 1 está correspondendo aqui a um número de altura menor do que a altura do 1. Tudo bem? Então, esses são os pontos característicos da função exponencial. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Imagina. Então, ó. Então, de acordo com o fenômeno em apreço, pode ser necessário lançar mão de certas variações das funções exponenciais elementares. Tá? Então, uma função exponencial elementar, ela pode ter essa cara aqui, ó. F de x é igual a uma constante a vezes b elevado a x mais c. É a mais geral de função exponencial que a gente pode ter. Então, onde, claro, b tem que estar restrito aqui nesses intervalos, e a e c são números reais quaisquer. Então, aqui a gente vai ver o que acontece no caso de b ser maior do que 1, com cada uma dessas constantes. Aí, o caso em que b é menor do que 1, eu deixo para vocês fazerem, tá? Para vocês deduzirem, mas o comportamento é o mesmo, por causa daquilo que a gente expôs lá nas primeiras aulas.
que era, quando a gente soma a lei de uma função número real, o gráfico da função obtida dessa forma, ele é deslocado para cima se a constante é positiva, para baixo se a constante é negativa, e por aí vai, tá? Então, aqui no caso em que eu somo uma constante positiva à função exponencial elementar, que é essa dada em azul, eu obtenho como gráfico da nova função, f de x igual a bx mais c, o gráfico da função azul apenas deslocado aqui em c unidades para cima. Tá legal? Então, notem que aqui, olha, a assíntota, né, o ponto, a reta da qual o gráfico está se aproximando aqui, deixa de ser o eixo x e passa a ser a reta y igual a c. Tudo bem? Então, um valor aqui perseguido, mas nunca alcançado. Tranquilo? Sim, sim. Ok, prosseguindo. E se a gente soma, ao invés de um valor positivo, um valor negativo? Bom, então o gráfico se desloca para baixo. Tá? Então, a assíntota aqui, no caso, vem para baixo. Vamos chamar de assíntota horizontal. Tá legal? E esse ponto característico aqui passa a ser 1 mais c. Tá? Pontos característicos, reforçando, são aqueles pontos do gráfico que a gente consegue identificar, tá? Facilmente, assim, quase que imediatamente. Então, aqui, ó, o zero, por uma função exponencial elementar, ele vai ser elevado em b elevado a zero, que é 1. Aqui, nesse caso, da função g, ele vai ser elevado em b elevado a zero, que é 1 mais c. Então, esse é um ponto característico da função. Ok? Então, no caso da constante ser negativa, o gráfico desloca para baixo. Se a gente multiplica, né, a função exponencial elementar por uma constante a maior do que 1, a nossa função, né, ela se torna essa daqui que é verde, tá? F de x igual a vezes b elevado a x, é essa daqui em verde, enquanto que a função original é essa daqui em azul. Então, notem que a concavidade mudou, né? Eu diria que aqui, perdão, concavidade? Convexidade, né? Ambas são convexas, é claro, mas esse gráfico ele ficou um pouquinho deformado, tá? Ele está crescendo um pouco mais rápido, bem mais rápido, na verdade, do que o gráfico original. Tudo bem? Tranquilo. Ok. Então, porque, digamos assim, esse A que indica ou a quantidade inicial que eu tinha da grandeza em apreço. Tá? Então, se eu tinha uma quantidade inicial maior do que 1, o crescimento vai ser muito mais rápido do que se eu tivesse uma quantidade inicial menor do que 1. Né? Que é esse segundo caso aqui. Ó. Se a quantidade inicial é menor do que 1, então notem que, em comparação com o gráfico original, o gráfico cresce mais lentamente. Tá? No caso do A ser negativo, o gráfico dessa função, né, onde eu multiplico por A o B elevado a x, é obtido pela reflexão do gráfico que eu obtive dessas maneiras acima. Então, primeiro eu faço, né, dado a função g, eu faço o gráfico de módulo de A vezes B elevado a x, que é uma dessas duas variações que eu mostrei acima, e para obter o gráfico da função onde A é negativo, eu simplesmente reflito aqui pelo eixo do x. Então, notem o que acontece aqui. Tudo bem? Intuitivamente, o que acontece está certo? Sim, sim. Ok. Então, ó, os efeitos dos parâmetros, no caso em que 0 menor do que b menor do que 1, é totalmente análogo aos efeitos mostrados acima, de modo que omitiremos. Tá? Então, a mesma coisa quando b menor que 1, muda só a forma do gráfico aqui em azul, tá? Que a gente tem que ou desloca para cima, ou desloca para baixo, ou reflete, por aí vai. Tá? É um bom exercício para vocês fazerem. Então, resumimos abaixo algumas das principais propriedades das potências que são frequentemente usadas no uso dos exponenciais. Então, aqui, ó,
Para quaisquer B e C que possam servir de base para a função exponencial, ou seja, B e C entre 0 e 1 ou maior do que 1, valem as seguintes propriedades. Para qualquer x, para qualquer y, b elevado a x vezes b elevado a y, é uma regra das potências, né? Mantemos a base e somamos os expoentes. Para todo x, para todo y, a divisão de duas potências de mesma base dá a base elevado à diferença dos expoentes. Então, o expoente que estava no numerador menos o expoente que estava no denominador. Para todo x, para todo y, quando eu faço o produto de potências de bases diferentes, então eu posso associar aqui ó, o b com o c, claro, as duas estando elevadas ao mesmo número x, então eu levo aqui, ó, eu posso, ao invés de fazer b elevado a x vezes c elevado a x, eu faço diretamente b vezes c elevado a x. E para todo x, para todo y, b elevado a x por c elevado a x pode ser também escrito como b sobre c elevado a x. Como nos sugere o teste aqui das funções horizontais, e aqui eu lembro que... Eita, mudou. Aqui. Então vamos lembrar, né? A função exponencial elementar, quem que é o domínio e quem que é o contradomínio. Eu tinha comentado com vocês que o contradomínio da função exponencial elementar eram os reais positivos. Tá? Isso é importante. Então, ela pega um x e leva em b elevado a x. Então, o que está acontecendo? Será que essa função é bijetora? Vamos ver uma evidência. Tá? Uma condição necessária para que seja, mas não é... Como é que eu vou dizer? Uma condição que nos dá um palpite. Tá? Que tudo indica. Então, aqui. No caso, para verificar a bijetividade de uma função, a gente faz o teste da reta horizontal. Se toda reta horizontal da forma y igual a b, com b pertencente ao contradomínio da função, eu tiver a interseção do gráfico com a reta horizontal em um único ponto, então eu tenho uma função bijetora em mãos. Tudo bem? Tranquilo, prof. Ok. Então, anotem que aqui eu peguei vários exemplos, né? Peguei retas horizontais mais para cima, mais para baixo, e, de fato, a gente consegue inferir dessa quantidade finita aqui, que a interseção de todas essas retas com o gráfico da função exponencial alimentar ocorre em um e somente um ponto. Notem que aqui o B ele é tomado só no contradomínio, tá? Então, por isso que esta função é bijetora. Tá? Não, eu excluí das possibilidades de aplicar o teste da reta horizontal os números negativos, ou o número zero. Tá? Se eu colocasse uma outra função EB til de R em R mais apenas, aqui, sem tirar o zero, essa função não é bijetora mais. Ou não é mais bijetora. Né? De fato, tem uma reta horizontal, y igual a zero, que não intercepta o gráfico em nenhum ponto. Então, ela não é sobrejetora. Tá legal? Por isso que é importante a gente restringir aqui, ó, o contradomínio da função. Tá legal até aqui? Então, a função exponencial é bijetora. Tranquilo. Ok. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Ô, professor, Oi. essas funções exponenciais que você fez com uma constante, elas também vão ser bijetoras, né? Você diz com essas aqui? Isso. Assim, verde? Sim, sim, vão ser bijetoras. Claro que eu tenho que restringir ao contradomínio adequado. Né? No caso aqui, é mesmo domínio, mesmo contradomínio. Agora, no caso em que A é negativo, eu vou ter que mudar o contradomínio. Então, aqui no caso, o contradomínio vão ser todos reais negativos. Aí ela vai ser bijetora, sim. Tá? Então, sempre, né? Função pensa assim, que nem os poderes da República, né? São três, ou então que nem uma Santíssima Trindade, né? São três em um.
Lei, domínio e contradomínio, não tem como separar. Tá? Então, às vezes a gente costuma se referir à função apenas pensando na sua lei, mas isso é uma abreviação, tá? Então é importante deixar bem especificado. Mas sim, ela é sobrejetora quando a gente, na nossa consideração aqui, está adaptando o contradomínio. Tudo bem? Tá bom, obrigada. Nada, não sei se eu respondi a pergunta, mas se tiver mais dúvida, pode falar. Respondeu sim, Pri. Ah, então tá bom. Bom, uma demonstração rigorosa desse fato da função exponencial subjetora pode ser encontrada em material suplementar. Na verdade, lá no apêndice, que eu joguei para tá? E precisa do material que está exposto no material suplementar que está lá na página do IME. Tá? Tem lá a prova matemática, mas precisa, por exemplo, conhecer a propriedade arquimediana, o teorema dos intervalos encaixados e por aí vai. Tá? Então, uma última observação aqui, né, nessa primeira parte é a função exponencial é estritamente crescente, que não é para b maior do que zero, aqui é para b maior do que 1, tá? E estritamente decrescente para b entre 0 e 1. Então a gente pode observar isso olhando para o gráfico aqui, né? Ó, aqui é quando b é maior do que 1. Então eu noto que se um ponto está à esquerda de outro, né? Aqui, ó, x1 e x2. É melhor pegar esse x2 né, para cá, senão o x ele vai ter escapado lá para cima. Então, ó, esse ponto está à esquerda desse, isso quer dizer que x1 é menor do que x2. A exponencial de x1 é o número que tem essa altura aqui, ó, EBx1. E a exponencial de x2 é um número que tem essa altura aqui, EB de x2. Como eu estou preservando a ordem, né, o fato de x1 ser menor do que x2 implica EBx1 estritamente menor que bx2, segue que é uma função estritamente crescente. Tá bom? E analogamente aqui no caso do b menor, maior do que zero, menor do que 1. Eu pego aqui um x1 e um x2. Então, se x1 é menor do que x2, vamos ver em que ordem eles estão colocados pela função. Então, aqui, ó. Aqui está o EB de x2 e aqui está o EB de x1. Então, notem que EB de x2 é menor do que EB de x1, embora x1 seja menor do que x2. Então, esse é menor do que esse. Isso implica que EB de x2 é menor do que B de x1. Então, eu inverti a ordem, olha. x1 aqui que estava para a esquerda, agora ele está para a direita, tá bom? Então, no caso em que B está entre 0 e 1, eu tenho uma função decrescente. No caso em que B é maior do que 1, eu tenho função crescente. Todas elas estritamente. Tá bom? Então, eu escrevi isso nessas duas fórmulas que eu coloquei nessas caixas aqui. Então, no caso de B ser maior do que 1, então é verdade que para todo x pertencente aos reais e para todo y pertencente aos reais, o fato de ser x menor do que y implica b elevado a x menor do que b elevado a y. Tá? No caso de b ser maior do que 1. E no caso de b estar entre 0 e 1, para todo x em R e para todo y em R, vale que se x é menor do que y, então aqui inverte a ordem. Ó. B elevado a y é menor do que b elevado a x. Até aqui tranquilo? Nesse caso, tá, assim, a gente não está considerando, então, aquele A multiplicando, né? É. Ok. Mas assim, depois fica fácil da gente deduzir essas propriedades. Porque é por isso que ela é elementar. Né? Se a gente determinar o que acontece com essas funções mais simples, com aquelas outras que são variações dela, fica mais fácil a gente determinar o que está acontecendo. Por exemplo, se eu multiplico por uma constante positiva, eu continuo concluindo que a função é crescente. Boa, gostei da colocação. Vamos lá. Então, digamos que eu tenho uma função assim, ó, é uma variação
é A vezes B elevado a X, onde há um número positivo. Será que ela continua crescente? Depende aqui do B, né? Vou falar, vai, B é maior do que 1. Bom, então suponha x1 menor do que x2. Como B é maior do que 1, aqui eu já concluo que a função elementar é crescente. Então, bx1 é menor do que bx2. Tá? Como A é positivo, ao multiplicar os dois membros da equação por A, eu continuo obtendo a mesma desigualdade. Então, AB x1 menor que a bx2. Opa, mas isso daqui é é f de x1 menor f de x2. Então, né, dá para perceber, é fácil depois deduzir para outras funções que elas são crescentes ou decrescentes. Tá bom? Tranquilo, obrigado. Nada. E, analogamente, se a gente tivesse aqui um A negativo, aí a gente, ao multiplicar por A os dois membros dessa equação, a gente inverteria a ordem. Então, a gente obteria função decrescente. Tá? Agora vamos falar de um número importantíssimo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar dele. É o número E. Quem já ouviu falar dele? Ninguém ouviu falar do número Sim, E? sim, prof. Vamos ver agora por que o número E é tão importante, de onde é que ele saiu, né? Que a gente só, eu lembro, no ensino médio eu vi alguns livros assim, falava, número E, 27, o que tem a ver aquele número quebrado com exponencial, né? Vamos ver se eu consigo ilustrar. Então, vou dar um exemplo aqui financeiro. Tá? O E, na verdade, ele vai ser assim, ele vai ser a base ideal para crescimentos contínuos, tá? Que não são, no caso, por exemplo, da evolução da população do México, a gente está fazendo um crescimento discreto, de ano para ano. No caso do número E, a gente vai estar analisando aqui um crescimento que acontece ao longo de um intervalo de tempo, mas assim, o crescimento acontece a cada instante, tá? A gente não discretiza. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Se consegui. Bom, vai ficar mais claro. Ó, então, uma importantíssima base para sistemas de logaritmos para funções exponenciais é o número E. Esse Ezinho aqui é em homenagem ao Euler, um matemático suíço lá de 1700, século XVIII. Vai. Então, suponha, né? Então aí a gente já vai para o mundo da imaginação, que seu banco paga 3% de juro ao ano sobre depósitos. Se esses juros são adicionados ao fim de cada ano, por um período de 3 anos, o valor total do seu crédito, supondo que você depositou lá R$ 1.000, vai ser calculado por essa fórmula. Ó. Eu vou multiplicar cada real que você investiu por 1 mais 3%, né? 3 anos. Lembram da formulinha dos juros? Aquela do juro composto era assim, né? 0, 1 mais I elevado a T. Tudo bem? Juro sobre juro. O do cartão de crédito, então, meu Deus do céu. Então, assim, ó. Então, no instante 0, a gente tem. Como é que a gente deduz isso, né? Um capital C0. Depois de um período lá de que calculou-se os juros, né? A gente vai ter C0 mais a taxa que incidiu sobre C0. Portanto, a gente vai ter C0 vezes 1 mais I. Tá? Coloquei o C0 em evidência. Depois de 2 períodos, eu vou ter a taxa que eu tinha no mês anterior, que era C0 mais vezes 1 mais I, eu já vou colocar aqui, mais o valor I, né, de a incidência dos juros, o juro vai incidir sobre o valor que eu tinha naquele mês. Então, vai ficar aqui, ó, C0, 1 mais I, tudo isso vezes I. Coloco, ó, esse termo aqui, ele está aparecendo 2 vezes. Então, eu posso colocar em evidência, né? Escrever tudo isso como C0 vezes 1 mais I, vezes, né? Aqui estou multiplicando por 1, aqui eu estou multiplicando por I, então eu multiplico por 1 mais I de novo. Então, isso daqui ficou C0 vezes 1 mais I ao quadrado.
tá? Então, o fator pelo qual eu estou multiplicando o meu capital depois de 2 períodos é 1 mais i ao quadrado. Depois de 3, 1 mais i ao cubo. Por aí vai, tá? Então, aqui a gente está supondo que a taxa é de 3% ao ano e que eu estou, né, ou seja, né, que a cada ano ele rende 3% e aqui eu estou deixando o capital parado lá por 3 anos. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tá bom. Então, agora vamos verificar um pouco mais o que acontece se a gente olha, se o banco compõe o juro mais rapidamente, ou seja, ao invés dele pagar juro por ano, ele paga por semestre. Tá? Então, vamos achar qual que é a taxa semestral equivalente a uma taxa anual de 3%. Bom, uma taxa semestral equivalente vai ser metade da taxa anual. Tá? Então, a taxa do... Aqui, ó, se os juros são compostos semestralmente, então, depois do período de 3 anos, eu vou ter o quê? Então, qual que é a taxa equivalente? É metade de 3%. Então, render 3% ao ano equivale a render 1,5% ao semestre. E, ao invés de eu estar, né, como o meu período aqui, o meu tempo está sendo medido não em anos, mas em semestres, então a quantidade aqui já não são mais 3 unidades de tempo, são 2 vezes 3. Né? Cada ano tem 2 semestres. Aqui vai ser isso daqui. Ó. Agora, pessoal, agora imagina que surgiu uma startup aí, um Nubank da vida, um CTBank, e você achou esse banco filantrópico, ele decide te pagar 100% de juro por ano. E aí? Qual que vai ser seu crédito depois de um ano? Ó, 100% de juro no ano, isso para segurar qualquer inflação, hein? Vamos lá. Então, eu vou ter 1 mais 1 elevado a 1. Né? Ao final de um período, a taxa é de 100%, que né, em termos absolutos se escreve 1. Então, eu vou ter para cada... no final, eu vou ter um capital de R$ 2.000, porque eu vou multiplicar os R$ 1.000 iniciais por 1 mais 1 elevado a 1, 2.000. Agora, vamos fazer o banco ficar melhor ainda. Além de pagar 100%, né, de juros, ao invés de, então mantém aí a taxa, 100%. Vamos agora fazer o banco compor os juros mais e mais rápido. Ao invés dele pagar 100%, ao invés dele só te pagar, né, o crédito depois de decorrido um ano, ele vai pagar a taxa equivalente a cada semestre. Tá legal? Então, digamos assim, ele vai te pagar 50% por semestre. Tá? Então, o que acontece se ele te pagar a taxa equivalente, agora não anualmente, mas semestralmente? Isso é legal, né? Vai ser assim, ó, 1 mais meio, 50%, né, ao semestre, que é o equivalente a 100% ao ano, por um período de 2 semestres. Opa, então no final do ano você vai receber 2.250. Seu capital é R$ 2.250. E agora o banco ficou louco, né? Ele compõe trimestralmente. Cada trimestre ele compõe com a taxa equivalente, é claro, né? Então, 100% no ano, equivalente a 33,333% ao trimestre, durante 3 trimestres. Aí você vai ganhar mais dinheiro ainda, né? Olha só como é que vai ficar. É, o gerente dele. Olha como é que vai ficar. A gente vai multiplicar o capital inicial por 1 mais 1/3, que é a taxa equivalente trimestral, elevado a 3 trimestres. Então, você vai ganhar, no final do ano, 2.370,37. Esse é o seu saldo lá no banco. Parece claro que quanto mais rapidamente os juros forem compostos, mais dinheiro você vai ter no banco. Isso é verdade. Com um pouco mais de imaginação, agora sim, agora o gerente tá com raiva do cargo que ele tem e ele quer levar o banco à falência. Será? Será que consegue? Com um pouco mais de imaginação, você pode conceber a possibilidade desse banco filantrópico
decidir compor juros continuamente, ou seja, a cada instante do ano. Né? Pensa assim, ó, passou 5 minutos, durante cada segundo desses 5 minutos o banco está pagando juro, está contando ali a composição. Durante cada, sei lá, submúltiplo do segundo também, e submúltiplo do segundo, entendeu? Continuamente. Então, quanto você vai ter no fim do ano de dinheiro? Né? Eu esperaria, nossa, vou ter uma fortuna. Infelizmente, ou felizmente, né? O total do seu crédito no final desse ano milagroso não ia chegar a R$ 2.750. Estranho, né? O banco perfeito, eu vi. O banco nunca perde. Choremos. Isso, conforme veremos posteriormente, à medida que n se torna muito, muito grande, os valores sucessivos desse, né, binômio aqui, elevado a n, se aproximam mais e mais de um certo número, que denotamos por e, cujo valor aproximado é 2,71828. Este número, o e, ele é o maior fator, maior, que a gente pode obter em um crescimento composto de 100% continuamente, cada instante de tempo. Então, o número e funciona desse modo, né, como uma espécie de limite de velocidade que nos diz quão rapidamente uma quantidade pode crescer em um processo contínuo, né, ou seja, sem distinção de instantes seguintes, ao final de um período. Então, assim como, digamos, a velocidade da luz é um limite para velocidades de coisas que tenham matéria, né? O número e é uma taxa de crescimento limite. Tá? Então, no caso aqui, você compondo, notem, né, que no caso do crescimento de um capital investido a juros no banco, o crescimento depende da quantidade de capital naquele momento. Né? Notem que né, a gente vê isso quando a gente quer o capital depois de ter períodos, isso é ser 0 vezes 1 mais i elevado a t. Então, o crescimento é exponencial. E a gente viu aqui que se a gente tem uma taxa de 100%, mas a gente compõe, então fixa a taxa de 100%. Então, a quantidade vai dobrar no final do período. Agora, vai subdividindo em taxas equivalentes. Então, você vai obter cada vez mais, você vai obter um crescimento mais rápido, porém, esse crescimento não passa de você nunca vai triplicar o seu capital com essas taxas. Tá legal? Deu para entender mais ou menos onde é que entra o número E aí? Perfeito. Espero que, assim, na literatura, esse foi o jeito mais intuitivo que eu consegui encontrar para falar do número E. Né? Para envolver crescimento exponencial com o número E. Então, pode-se demonstrar com ferramentas que a gente vai desenvolver ao longo do curso que o número E é o limite da série. Então, o limite da série quer dizer você vai somando indefinidamente isso daqui. Ó. E a gente obtém valores de E tanto melhores quanto mais termos dessa série aqui a gente for tomando. Então, desta forma, o seu valor poderá ser tão aproximado quanto se queira, adicionando-se outros termos da série. Então, até a 10ª casa decimal, o E tem essa carinha aqui, é 2,718288285. Agora, uma tabela abaixo nos dá uma ideia de como a série se comporta à medida que adicionamos mais e mais termos. Né? Então, ó, adicionando aqui um termo, a gente tem 2, em seguida 2,5, 2,66, 2,7, 2,71, 2,718, 2,7182 e por aí vai. Então, depois de alguns termos, 50, você consegue esse valor aqui para aí, ó. 2,718281, e por aí vai. Aí, agora que eu vou abordar aquilo que está na ementa do curso, que é números reais, né? Vamos ver um pouquinho de números reais.
que garante que em certo momento os dígitos da parte decimal aqui não vão começar a se repetir? Né? Eu falei para você, é um número irracional. Por quê? O que garante que os números não vão se repetir? Ou que a partir de certo valor aqui eu vou ter só 0, 0, 0, 0. Ou seja, o que garante que eu não posso, por assim dizer, pegar na mão o valor de E exato? Né? Vamos ver o porquê. Eu vou tentar convencer vocês do porquê. Tá? Vamos assumir por um momento que a gente saiba que E se escreve dessa forma. Todo mundo concorda que E se escreve dessa forma? Se vocês não concordarem, não dá para prosseguir. Então tá, vai. Esse obtém dessa forma. A gente viu, né? Esse daqui, na verdade, é um dos muitos jeitos de obter E. O que a gente viu foi como elementos dessa sequência aqui. Quanto maior for o N, mais perto de E você chega. E isso daqui também é um outro jeito de obter. Então, eu vou usar essa forma aqui que fica mais fácil. Então, a gente escreve assim, né? Para soma infinita, é 1 sobre um N fatorial, com N variando de 0. Aí a gente coloca o infinito aqui para dizer que a soma não tem, que a soma é infinita, digamos assim. Não é uma soma infinita, mas para denotar o que está acontecendo aqui. Então, quando N é 0, eu tenho 1 sobre 0 fatorial, que é 1. Então, isso daqui é 1 sobre 0 fatorial. Para n igual a 1, eu tenho 1 sobre 1 fatorial. N igual a 2, 1 sobre 2 fatorial, e por aí vai. Tá? Então, eu apresento para vocês essa proposição. O número E é irracional, ou seja, não pode ser expresso como quociente de dois números inteiros. Então, lembrando, né, aquilo que a gente sempre escuta lá no ensino fundamental, mas a definição de E é o limite. Essa me emparedou, Marina. E seria o valor ao qual eu chego depois de computando termos dessa série aqui, para valores cada vez maiores de n. Então, a gente vai percebendo que acontece uma estabilização aqui. Então, note que não importa qual valor aqui que eu estou somando, eu sempre tenho a parte inteira igual a 2. Depois de uma soma de certos termos, a primeira casa decimal já estabiliza. Então, aqui a primeira casa decimal era 0, 5, 6, 7. A partir daqui, então, do termo que tem o 4 fatorial, a primeira casa decimal é sempre 7. Tá? A partir de certo termo, a segunda casa decimal também se estabiliza. Aqui ela era 0, aqui era 0, aqui é 6, aqui é 0, aqui passou a ser 1. E daqui em diante, para o resto da eternidade, vai ser 1. Tá? Então, e por aí vai, até que eu obtenho, por exemplo, a partir daqui, esses dígitos não mudam mais. Quanto mais n eu for tomando aqui, mais dígitos estáveis eu vou obtendo aqui. Tudo bem? Então, E é, por definição, eu vou escrever isso, ainda não tem significado, mas para expressar de uma forma mais resumida, o E é esse limite aqui. Tá bom? Então, é o limite quando eu tomo N cada vez maior dessa sequência aqui. Tá bom, Marina? Mas é uma ótima questão. Um outro jeito também de pensar em E seria como aquele número, né, que é o limite do crescimento de 100% quando a gente tem um crescimento contínuo. É um outro jeito de pensar nesse número. Tá bom? E aqui no nosso caso, para provar sua irracionalidade, a gente vai usar que E se escreve dessa forma aqui. Então, vamos ver aqui. Então, suponha por absurdo. Então, qual que é a técnica da prova por absurdo? Bom, eu estou afirmando que é irracional. Então, suponha que ele seja racional. Por que ele não pode ser racional? Aí a gente vai e estuda, ver quais são as consequências de esse ser um número racional. Se ele fosse um número racional, aconteceria isso, 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 isso. Opa, eu chegaria numa contradição. Como uma premissa verdadeira nunca pode redundar numa conclusão falsa, eu chego à conclusão de que se eu cheguei a uma conclusão falsa é porque a minha premissa estava falsa. Quem era a premissa? De que era racional.
Tudo bem? Deu para entender qual que é a ideia? Perfeito, então vamos prosseguir aqui. Ó. Então, é a técnica que a gente vai usar aqui. Então, suponha que o número E seja racional. Tá? Ou seja, que existem números P e Q naturais, primos entre si. Tá? Por quê? Porque todo número racional pode ser simplificado, né? Simplifica numerador e denominador até que o numerador e o denominador sejam coprimos. Qual parte, Miguel? Da argumentação por absurdo? Como é que funciona? Certo. Então é assim. Ó. Eu tenho, em matemática é assim, eu tenho uma cisma de que uma declaração é verdadeira. Então, uma declaração aqui. Ponto de exclamação para simbolizar essa declaração. Bom, eu suspeito que ela seja verdadeira. Como é que eu provo um dos jeitos de provar que ela é verdadeira? Bom, se ela fosse falsa, ou seja, se o que fosse verdade fosse não ela, então coloco isso daqui é não, a, a declaração que eu fiz, e seguindo naturalmente eu consigo obter uma contradição, esse símbolo aqui denota contradição, tá? Uma contradição, um absurdo, uma coisa que eu sei que é mentira. Então, que conclusão eu chego? Como? Na tabelinha verdade lá, eu só posso ter qual é o único caso em que eu tenho consequente falso? Então a gente tem P, Q e P implica Q. Tá? Nossa, tá horrível. Vai dar pro gasto. Então, ó, então posso ter casos V, V, F, F, e aqui eu posso ter V, F, V, F. Então, P implica Q. Qual é a regrinha para saber quando é que isso daqui é falso? O único jeito disso daqui ser falso é quando algo verdadeiro implica algo falso. Isso nunca acontece. De resto, tudo acontece. Então, falso pode implicar falso, falso pode implicar verdadeiro. Inclusive, isso daqui tem um nome em latim, ó, Harry Potter. Ex falso colibet. Tá? Então, do falso você tira o que você quiser. Do falso implica verdadeiro, é verdade. Falso implica falso, é verdade. Note que isso é um juízo que eu estou fazendo sobre um juízo. Eu já estou na metalinguagem. Agora, a premissa verdadeira só pode redundar numa conclusão verdadeira. É isso que a tabela aqui me diz. Ó. No caso, não existe implicação verdadeira se a premissa for verdadeira e a conclusão for falsa. Então, no caso dessa implicação aqui, de eu conseguir deduzir, ou seja, de eu verificar, essa implicação é verdadeira. Qual é o único, né? Qual é o único jeito de eu ter uma implicação verdadeira chegando aqui em algo falso? Pera. Não. Melhor assim. Ó. Se eu concluir que essa implicação é verdadeira e o consequente é falso, o antecedente pode ser verdadeiro? Então, ó, se eu concluo que essa implicação é verdadeira e o consequente é falso, então eu posso estar ou nesse caso ou nesse caso. Então, que conclusão eu chego sobre a premissa? Né? Que a premissa tem que ser falsa. Tudo bem? Por quê? Se a premissa fosse falsa, não, é isso que eu tenho que concluir, né? Porque se a premissa fosse verdadeira, como a implicação é verdadeira, isso não poderia acontecer. Tudo bem? Então eu tenho uma implicação verdadeira, vamos procurar aqui na linha.
Onde é que eu tenho implicações verdadeiras com consequente falso? Implicação verdadeira são essas linhas aqui. Consequente falso, eu só tenho essa e essa. Simultâneo as duas, eu só tenho essa última linha aqui. Tudo bem? Então, da conclusão, se eu concluo que essa implicação aqui é verdadeira, ou seja, né, a minha premissa está redundando em algo falso, é verdade que a minha premissa redunda em algo falso, é porque a premissa era falsa. Quem que era a minha premissa? Negar a minha declaração. Se a negação da minha declaração é falsa, então quem que é verdadeira? A própria declaração. Então, de fato, aconteceu. Tudo bem? Nada, imagina. É importante, né, ter noção do que está acontecendo, o que é uma prova por absurdo, etc. Eu vou fazer só essas aqui. Eu vou fazer pouquíssimas provas ao longo do curso. Mas as provas que eu fizer, eu quero que pelo menos vocês se convençam dos fatos que eu vou apresentando. Então, né, estou supondo, por absurdo, que seja racional. Se disso eu concluir uma coisa falsa, então a implicação de que racional e irracional implica algo falso é verdadeira. Conclusão, irracional é uma afirmação falsa, ou seja, E é irracional. Então, se ele fosse racional, ele poderia ser escrito da forma P sobre Q, onde P e Q são primos, não tem nenhum fator em comum. Bom, E a gente escreve como 1 mais 1 sobre 1 fatorial mais tá. Isso daqui é aquela notação de série aritmética ou geométrica que a gente vê no ensino médio. Mas só muda aqui que o termo geral é 1 sobre j fatorial. De j igual a 0, sem limites para terminar. Então, aqui segue o seguinte. Então, o E, eu estou supondo que ele é P sobre Q. O que acontece quando eu tiro os Q primeiros termos dele? De P sobre Q. Então, eu venho e tiro os Q primeiros termos de P sobre Q. Dessa soma. Tá? Sobra o quê? Bom, digamos que eu vou fazer um caso finito aqui para ficar mais claro. Então, ó, P sobre Q, eu sei que é 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais... eu posso escrever daqui em diante assim, ó, J igual a 3 até infinito de 1 sobre J fatorial. Certo? Sim, sim. Ok. E então eu posso isolar aqui. Então eu posso escrever também que P sobre Q menos 1 mais 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial é igual a somatório de j igual a 3 até infinito, 1 sobre j fatorial. Ó, uma coisa parecida que eu estou fazendo aqui. Só que aqui, ao invés de tomar 2, eu estou pegando um número Q. Aqui o Q infeliz, né? Não é esse número, tá? É um número casinho. Agora vai ter que ser Q mesmo. Mas não é o mesmo número aqui. Tudo bem? Então eu tiro aqui o Q, então eu passo a somar a partir do Q mais 1, olha. Que eu tirei até a soma até 1 sobre 2 fatorial, eu somei do 1 sobre 3 fatorial em diante. Então, se eu estou tirando a soma até 1 sobre Q fatorial, isso vai me dar o somatório, né, 1 sobre J fatorial, de K mais 1 de Q mais 1 em diante. Tá certo? Aqui também tem que corrigir esse negócio. Que é K. Ou J, né? Vou mudar aqui o J. Bom, ok, mas que contradição eu obtenho daqui? Então, vamos fazer uma estimativa desse termo aqui, desse somatório. Bom, esse somatório de j igual a q mais 1 até infinito de 1 sobre j fatorial, eu posso escrever da seguinte forma, olha, 1 sobre q fatorial vezes 1 sobre q mais 1, mais 1 sobre q mais 1 vezes q mais 2, mais tá. De fato, né, se a gente fizer a distributiva, aqui a gente vai ter o quê? Esse vezes esse vai ser 1 sobre q mais 1 fatorial. Mais. A gente distribui esse com esse. Aqui vai ficar q fatorial vezes q mais 1 vezes q mais 2 é q mais 2 fatorial. Então, percebam que aqui eu estou somando todos os, né, tudo que está
indicado aqui nesse somatório, olha, de Q mais 1 em diante. Tudo bem? Sim, sim. Ok. Agora vamos majorar cada uma dessas parcelas aqui. No caso, como Q mais 1 é menor do que Q mais 2, então 1 sobre Q mais 2 é menor do que 1 sobre Q mais 1. Então, eu posso, multiplicando, né? Então eu obtenho o seguinte, dessa desigualdade segue que 1 sobre Q mais 1 vezes Q mais 2 é menor do que 1 sobre Q mais 1. Vou trocar Q mais, né, 1 sobre Q mais 2 por algo maior. Vou colocar aqui 1 sobre Q mais 1. E isso é 1 sobre Q mais 1 quadrado. Tá? Então, esse daqui eu mantenho como estava. Esse aqui eu consigo majorar por 1 sobre Q mais 1 ao quadrado por causa dessa consideração que eu fiz aqui. Tudo bem? Ok. Bom, agora, isso daqui que eu tenho é uma progressão geométrica de razão 1 sobre Q mais 1. E essa eu sei estimar. Né? Ó, a soma da série geométrica de razão 1 sobre Q mais 1 e termo inicial 1 sobre Q mais 1 é essa daqui, por uma formulinha já vista no ensino médio. Fazendo a conta, eu chego em 1 sobre Q. Então, obtemos assim essa estimativa. O somatório de J igual a Q mais 1 até infinito de 1 sobre J fatorial, né? O valor limite lá das somas, vai ser menor do que 1 sobre Q fatorial, que era o número que já estava aqui, vezes essa soma aqui, que é a soma da PG, cujo valor a gente viu que dá 1 sobre Q. Tudo bem até agora? Perfeito. Então, usando essa estimativa, né, agora na primeira equação que a gente viu, uma das primeiras, a gente tem o seguinte, ó, P menos Q menos esse somatório é sempre algo positivo. Né? Por quê? Para obter P sobre Q, eu tenho que sempre somar mais e mais termos aqui. Logo, qualquer soma finita vai aproximar P sobre Q por falta. Tá? E isso é menor, é claro, né, do que a gente acabou de verificar dessa estimativa aqui, 1 sobre Q fatorial vezes 1 sobre Q. Vou multiplicar agora os três membros aqui por Q fatorial. Q fatorial é um número positivo, então ao multiplicar pelos termos uma desigualdade, essa desigualdade não se inverte. 0 vezes Q fatorial dá 0. Q fatorial vezes essa diferença aqui é ela mesma. E Q fatorial vezes 1 sobre Q fatorial vezes 1 sobre Q dá 1 sobre Q aqui. Opa, agora sim. A gente chegou e vai conseguir concluir um absurdo. Note que o termo Q, aqui ó, que o termo do meio aqui, esse termo, é um número inteiro, porque o Q fatorial cancela todos os denominadores. Então, ó, Q fatorial vezes 1 vai ser um número inteiro. Q fatorial vezes P sobre Q vai dar um número P vezes Q menos 1 fatorial. Número inteiro também. Aqui também, Q fatorial é divisível por 1 fatorial, Q fatorial é divisível por 2 fatorial, Q fatorial é divisível por Q fatorial. Então, todo fatorial é divisível por todos os fatoriais antes dele. Tá? Então, vocês concordam comigo que o número que vai estar aqui dentro vai ser um número inteiro? Perfeito. Opa! Mas eu sei também que para qualquer número inteiro, né, maior do que 1, 1 sobre Q é menor do que 1. Então, eu cheguei no absurdo. Que absurdo. Eu encontrei um número inteiro, que é esse produto aqui, que é positivo e menor do que 1.
porque esse número é menor do que 1. Existe algum número inteiro positivo menor do que 1? Não existe. Tá? Como não existe nenhum número inteiro maior do que 1, menor do que 1 e positivo, chegamos numa contradição. É uma contradição absoluta. Um fato conhecido. De onde veio esse absurdo, né? Então, se de assumir que E era racional, eu concluo uma contradição, é porque a minha premissa estava errada. Porque a implicação é verdadeira, todos os passos são lícitos. Todas as argumentações que eu fiz foram justificadas. Então, a implicação é verdadeira, a conclusão naturalmente, é falsa. Conclusão que eu chego é que, onde é que está o problema? Na premissa. Então, a premissa era falsa. Qual era a premissa? E era racional. Conclusão, se a premissa E racional é falsa, a verdade é que E é irracional. Então, concluímos dessa forma que E não é racional, ou seja, não, ok, vamos voltar um pouquinho então. Então, vamos voltar aqui, ó, só para reforçar por que é um número inteiro. Então, eu quero argumentar que isso é um número inteiro. Então, é menos, menos 1 sobre Q fatorial. Tá? Isso daqui vai dar, bom, Q fatorial vezes, vamos aplicar a distributiva, é uma soma finita. Então, vai dar Q fatorial vezes P sobre Q, menos Q fatorial, menos Q sobre 1 fatorial, menos menos Q fatorial sobre Q fatorial. Tá? Bom, aqui, esse Q fatorial cancela com esse Q aqui do denominador e fica Q menos 1 fatorial vezes P. Menos Q fatorial. Q fatorial dividido por 1 fatorial Q dividido por 1 fatorial fica Q. E por aí vai, né? Vou colocar mais um aqui, menos Q sobre 2 fatorial. Q dividido por 2 fatorial, aqui claro, né, eu multipliquei tudo por Q fatorial aqui, então é Q fatorial dividido por 2 fatorial, vai ficar menos Q vezes Q menos 1, vezes vezes Q menos 2. Isso daqui é Q fatorial dividido por 2 fatorial. E aqui eu tenho finalmente Q fatorial dividido por Q fatorial 1. Então, note que aqui nessa linha eu só tenho números inteiros sendo operados, né? Ó, isso é um número inteiro, 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 isso é um número inteiro. Não tem nenhum número quebradinho aí, não estou dividindo eles por nenhum. Tá? Então, por esse fato, né, de eu só ter número inteiro nessa linha, eu concluo que o número que está aqui, o resultado dessa conta, né, quando a gente opera só com número inteiro, a gente obtém como resultado, claro, quando a gente opera só com número inteiro sem envolver divisão, a gente sempre obtém como resultado um número inteiro. Foi essa argumentação que eu quis usar aqui. Tudo bem? Aqui a gente não está fazendo nenhuma divisão, só estamos fazendo multiplicação e subtração, então, de fato, é um número inteiro. Ficou mais claro? Que bom. Então, imagina. Então, dessa forma, a gente conclui que o número E não tem representação decimal nem finita nem periódica. Então, é impossível chegar e falar, ó, gente, o valor exato de E é esse daqui. Mas tudo bem, não tem problema. Então, pois não. Você ia perguntar geralmente até que ponto a gente arredonda o E como algarismo significativo. Geralmente, o que eu decoro é 2.71828. Parece um telefone. Nossa, já é maior do que eu estava pensando. Não, 2.71, 2.7. Ok, Tá bom. Tranquilo. Tá? Sempre que você precisar do valor de E, você pode consultar uma calculadora. Tá? Então, ó, a função exponencial de base E, então, como é que é uma função exponencial elementar de base E? F de x igual a E elevado a x, é o instrumento usado. Não, até podemos, para alguns fins,
arredondar o valor de E sem problemas, mas para modelagem exata mesmo, na teoria aqui, a gente, no fundo, a gente escreve já o E para denotar todo esse processo, né? Não é um número que tem uma representação decimal finita, tá? Então podemos arredondar o E, depende do contexto, depende do problema em apreço. É tipo o π, perfeito. É exato, boa. Excelente analogia. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Então, a função exponencial de base E, o π, perdão, voltando. O π também é um número que a gente sabe que é irracional. Mas, para a maioria dos fins práticos, π é 3,14. Né? Então, aí a gente usa. Mas, para fazer conta, geralmente a gente usa só o símbolo e opera com o símbolo como um número e chega no resultado final em termos de π. Isso não dá muito mais exatidão. Tá? Bom, então, ó, a função exponencial elementar com base E é um instrumento usado de uma ou de outra forma para descrever o comportamento de tudo que cresce. Então, essa é a única função, olha como ela é especial. É a única função que tem a taxa de variação no instante t igual, idêntica ao valor daquela função no instante t. Lembra? A exponencial era, né, o que caracterizava um crescimento exponencial? Que o crescimento em um certo instante t dependia do valor da função no instante t. Qual que é a diferença para a exponencial com base e? Que o crescimento em cada instante t não apenas depende da função no instante t, ele é exatamente igual ao valor da função no instante t. Tudo bem? Então, aí é que está a importância. A taxa de variação da função exponencial de base e em qualquer instante t é igual à função e calculada naquele instante t, elevado àquele instante t. Tá? Então, eu escrevi isso aqui. Ó. É a única função de x com a variação em relação a x exatamente igual ao valor da própria função calculada em x. O que é particularmente útil para descrever processos tais como crescimento de uma população, desculpa, decaimento de uma substância radioativa, disseminação de doença contagiosa, ou até taxa de resfriamento de um bolo tirado do forno em termos de sua temperatura em cada instante. Né? O bolo esfria mais rápido no começo, depois ele começa a esfriar mais devagar, conforme a temperatura dele se aproxima da temperatura ambiente. Professor, Pois não. qualquer função exponencial pode ser reorganizada para chegar nessa e elevado a x? Pode. Sim. E a gente vai ver de um modo indireto, né, via logaritmo, que isso é possível. Mas sim, a resposta é sim. Tudo bem? Entendi, legal. Obrigado. Nada. Então, ó, o que é peculiar a todos os processos descritos acima, né? Ó, temperatura, o aumento de um capital aplicado a juros, é que a razão de crescimento é proporcional ao estado de crescimento. Então, isso é muito encontrado na natureza. Tá? Quanto maior for uma grandeza, mais rapidamente ela crescerá. Então, nos exemplos acima, quanto maior for uma população, mais rapidamente ela poderá se reproduzir, por contar com mais agentes capazes de se reproduzirem. Quanto menor for a quantia de uma substância radioativa, mais devagar ela vai decair. Quanto mais as pessoas forem infectadas pelo novo coronavírus, mais rapidamente a doença se espalha. Quanto maior for a diferença entre a temperatura do bolo e a temperatura ambiente, mais rápido ele esfria. E por aí vai. Tá? Com isso, a gente encerra a parte aqui de funções exponenciais. E na próxima aula, a gente já começa a estudar funções logarítmicas. Tá bom? Eu vou disponibilizar ainda a lista de exercícios para você. Já está pronta, já eu que não coloquei ainda no Moodle. Alguma dúvida? Tem a da lista ainda. Acho que foi a... Não lembro quem que me pediu. Mais alguma dúvida sobre o que foi explicado hoje? Então tá certo. Ou qualquer dúvida que surja, possam
Peraí, falei errado. Qualquer dúvida que possa surgir, me contacte, tá? Qual que era o exercício da lista que estava... Então, no exercício 6, eu acho que tá errado. Você trocou o cosseno. Provavelmente. Deixa eu ver aqui. Tá. Trocou o cosseno pela cotangente. Vamos ver. Possível, vamos ver. 6. Não, na verdade, pera. Na 6 tá certo. No gabarito tá ao contrário. Tá? Não, mas vamos ver como é que é esse negócio, né? Eu também eu só consegui chegar com o gabarito. Então, essas desigualdades que tem quadrado, soma de quadrado, a gente faz assim. Parte sempre daqui, ó. Da desigualdade, da igualdade fundamental, né? Da trigonométrica. Aí aqui você vem e divide pelo que é conveniente. Ali estava aparecendo cotangente, né? Cotangente é cosseno por seno. Então, eu divido os dois membros por seno ao quadrado θ. E aqui vai ficar 1. Aí você tem razão, lá acho que está trocado. Aí vai ficar cosseno ao quadrado θ por seno ao quadrado θ igual quadrado 1 sobre seno ao quadrado θ. Né? Porque seno ao quadrado por seno ao quadrado é 1. Agora, esse daqui é a função cotangente de θ ao quadrado. E 1 sobre seno a gente viu que é cossecante, né? Então, aqui é cossecante ao quadrado θ mais 1. Aí sai essa igualdade aqui. Tá bom? Opa. Que lá tá ao contrário. Eu acho que tá mesmo. Eu vou mudar. Opa. Ai, meu Deus, socorro. Agora eu não sei onde é que tá o... Cadê a lista? Tá aqui. Tá mesmo. O certo era o COT aqui e o CSC aqui. Você tem toda a razão. Obrigado pelo... Porque eu tava quebrando a cabeça e falei, gente, não é possível. Não chega, não sei. Aí eu vi o gabarito tava assim, do jeito que eu cheguei. Que bom, então... Sabe, por isso que é importante ter o gabarito, né? Aí pelo menos a gente... Desculpa, eu vou corrigir e vou procurar já colocar em ação hoje. Teve alguém que me mandou e-mail apontando um possível erro, eu ainda não tive tempo de olhar. Mas aí se a pessoa estiver assistindo, eu vou implementar ainda a correção indicada. Tudo bem então, pessoal, por hoje? Posso tirar uma última dúvida? Eu sei que já passou do horário. Imagina, pode, fica à vontade. Então, no 8, eu não entendi, na D, eu não entendi por que é π sobre 2, o intervalo é menos π sobre 2 e π sobre 2. Aqui? Porque é seno, então, tipo, o intervalo de seno é 2π, então teria que ser menos π e π, não? Deixa eu ver o gabarito. Eu fiz aqui. Na verdade, acho que a gente tem que olhar para verificar o domínio de uma composição F bola G, a gente tem que o domínio da composta é o domínio da G, né, da função mais interna. Então, o domínio da composição de seno com arcosseno é o domínio da função arcosseno. E o domínio da função arcosseno a gente convencionou como sendo menos π sobre 2π sobre 2. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem o gabarito aqui. Então, no gabarito estava esse resultado de menos π sobre 2 e π sobre 2. Oxi, peraí. Será que eu subi a lista errada? Ou o gabarito da lista errada? E gabarito, não quer abrir. Eu não sei porque nas outras questões, tipo, deu certo, mas eu só não entendi nessa, porque deu? Porque o intervalo ele vai ficar π, e o intervalo de π, o período... Isso daí é o período da tangente. Não, é que aqui ele pede domínio, ele não... Ele pede domínio e imagem. Sim, ó, cadê? Aqui, ó. É desse último, né? Então, de fato, o domínio é sempre o domínio da função que tiver mais à direita na composição. Então, no caso aqui, essa função é seno composto com arcosseno. Não, falei errado, é o C. Não. É o C? Desculpa. Não, Então, é o mesmo princípio.
O domínio é o domínio da que está mais à direita. Então, é Sim. todo R, né? E a imagem, aqui eu já não estou falando de contradomínio, estou falando de imagem, né? Aí tem uma Imagem. diferença. Aham. Às vezes meu gabarito está errado, vamos ver. Imagem do arcosseno, da função arcosseno. Aí eu tenho que olhar, né? A imagem da função arcosseno é o intervalo menos π sobre 2, π sobre 2? Vamos dar uma olhadinha. Imagem da função arcosseno. Ó. Aqui no finzinho. Cotangente, arcosseno, ó. Arcosseno é assim azul. Aí o conjunto imagem é de fato, ó, aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então é isso mesmo, tá certo. Aqui, ó. Tá. Tudo bem o porquê? Não, Sei. tipo, olhando pro gráfico, sim, mas é que na minha cabeça eu tinha pensado, imagem é sempre para olhar o eixo Y. Isso. Só que como é arco, é arco seno, aí eu pensei, então não é o Y, então é o X. E aí o período de seno é 2π, por isso que eu achei que era π inteiro. Entendi. Não, mas essa é uma confusão perfeitamente normal, né? A gente está trabalhando com função inversa de função, é normal acontecer isso. Então, o conselho é olhe para o gráfico da função arco. O gráfico, a gente olha para ele explicitamente, né? Aí a gente tem muitas informações, tipo, o domínio vai de menos 1 a 1. O contradomínio são todos os reais, né? Não está especificado. Mas a imagem, o conjunto imagem, o conjunto dos valores efetivamente assumidos pela função arcosseno, são apenas esses entre π sobre 2 e menos π sobre 2. E depois eu falo por que a gente escolhe aqueles domínios. Eu descobri anteontem. É para que quando a gente não tenha uma calculadora que calcule arco cotangente, arco cossecante, arco secante, a gente pode aplicar aquelas fórmulas que estão no finalzinho das notas de aula. Lembram que eu coloquei? Opa, aqui, ó. É bem no finzinho, ó. Última coisa. Quase uma das últimas coisas. Aqui, ó. Então, se sua calculadora só tem arco seno, arco cosseno e arco tangente, você é capaz de calcular arco cossecante, arco secante e arco cotangente usando apenas essas funções. Quer dizer, nesses domínios valem essas igualdades. Por isso que a gente escolhe aqueles domínios. Então, não é uma convenção do nada, é uma convenção com uma utilidade específica. Tá. Tá bom? Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não, né? Então, vou encerrar a gravação.